Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, os gadarenos, expulsaram Jesus. Mateus 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já imaginou? Entre a libertação e os porcos, entre aqueles 2 homens, que estavam ali possuídos por aqueles demônios, eles preferiram os demônios porque eles expulsaram aquele que libertou aqueles homens. Então os habitantes de Gadara, que é os gadarenos, colocaram os porcos acima do reino. Eles colocaram os porcos acima de Jesus. Muito de nós também, meus irmãos, minhas irmãs, no tempo de hoje, você acha que é alguma coisa diferente? Você acha que é só naquela época lá? Eles colocaram o dinheiro acima da vida. Para eles, seus porcos valiam muito mais do que a presença libertadora de Jesus naquele lugar. Desse modo, porque Jesus expulsou os demônios e eles expulsaram Jesus. No nosso dia a dia, meus irmãos, minhas irmãs, são muitos os que expulsam Jesus de suas vidas. Pelo fato de Jesus ter o poder de expulsar não só os demônios, mas que nos atormentam, que nos arrastam para o pecado, mas também pelo fato de que Jesus é justo, Jesus é correto, Jesus nos conduz à salvação. E tais pessoas dispensam a presença de Jesus em suas vidas, pois Jesus lhes atrapalha os seus negócios lucrativos, seus negócios criminosos, corruptos, fora da lei. Então Jesus foi expulso pelos gadarenos por uma questão de valor. Será que hoje é diferente? Os habitantes daquele lugar foram prejudicados em seus valores econômicos, E por isso reagiram contrários à presença do libertador dos demônios. Imagine que alguém em sã consciência entra em um inferninho, numa casa noturna de prostituição, poderíamos dizer, e começa a pregar o evangelho. O que vai acontecer? O que pode acontecer? No mínimo, tal pessoa será convidada a sair dali bem depressa. Por quê? Porque o nome de Jesus atrapalha os negócios daquelas pessoas, Então, os valores
não confere com os valores das pessoas daquele lugar de pecado. Ali, o certo é considerado o errado, e o errado é considerado que é certo. Deu para você entender? A presença de Jesus incomodou e irritou os demônios, aos quais começaram a reclamar. A presença de um padre em um lugar de pecado, por exemplo, uma casa de jogos proibidos, entre outras coisas mais, pode provocar reações adversas. O mesmo, é mesmo hostis por parte daqueles que vivem fazendo a vontade do demônio. Eles podem pensar, ou mesmo dizer aquilo que os demônios do cemitério disseram: tu vieste aqui para nos atormentar? Quem vive no pecado não gosta da presença de quem vive na presença de Deus. Quem vive no pecado não gosta de quem vive na presença de Deus. Olham com expressões faciais de raiva, ou fazem piadinhas. Um padre foi chamado às pressas para ir em certo lugar para dar a unção dos enfermos a uma mulher que estava passando mal. Como o sacerdote não estava disposto com a pressão muito alta, o diácono foi em seu lugar atender aquele chamado. Ao chegar lá, logo na entrada ouviu algumas piadinhas desmerecedoras da sua presença ali. Então ele não se importou, elevou seu pensamento em Deus e pediu para Jesus que o acompanhasse. Quando entrou no quarto, a senhora, a mulher, sentiu duas reações opostas por parte de suas amigas. Umas os receberam muito bem, ao passo que as outras resmungaram e disseram que aquilo não era necessário. O diácono, um homem preparado, devoto, não disse nada e continuou o seu trabalho. Ele confessou que foi difícil se concentrar, pois algumas das mulheres não paravam de cochichar. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê muito isso, muitas pessoas que dentro das próprias igrejas criticam. E às vezes, muitas pessoas falam assim: meu Deus do céu, eu participo mais de 40 anos na comunidade, meu marido, minha esposa, meus filhos, nunca vou para a igreja. Será que por quê? Será que é porque essas pessoas não se converteram? Por isso que a família fala assim: eu acompanhar esse Jesus para ser igual a esse cara? Para ser igual a essa senhora? Então, meus irmãos, minhas irmãs, terminando a visita, o diácono enfrentou a reação mais cruel, disse ele. Uma das mulheres que o receberam muito bem, estendendo a mão, entregou-lhe uma certa quantia pelo seu serviço, e foi a gota d'água. As outras mulheres se revoltaram, dizendo: como? Você vai pagar? Mas isso não é por conta da igreja? Lá no fundo, um homem falou bem baixinho: vou me ordenar diácono para ganhar dinheiro. Uso das coisas para piada. Naquele instante, por obra do Pai, que nunca nos abandona, um amigo do diácono, que havia levado em seu carro e estava por perto ouvindo tudo, ficou indignado, interferiu na conversa e disse em voz alta uma porção de verdades aos quais calaram as bocas daquelas pessoas incrédulas. Disse ele: pessoal, Deus não precisa de nós, mas sim nós é que necessitamos dele. As pessoas que não acreditam em Deus, em seus mistérios, precisam respeitar a fé dos demais.
Nós viemos aqui no lugar do padre que está muito gripado para atender a solicitação das irmãs dessa devota mulher, ao qual está passando por momentos graves de saúde, e nem isso vocês estão respeitando. Acredite, vocês não ofenderam a pessoa do diácono, nem essa mulher doente e suas amigas, mas sim ofenderam diretamente ao próprio Deus. Pois foi Deus que enviou este diácono aqui para recomendar a sua alma a Deus. Que Deus lhes perdoe por essa atitude ingrata a ele e a essa doente. Então, boa tarde a todos, ele disse. Fique com Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Silêncio total. Uns olhavam na cara do outro, outras abaixavam a cabeça, e os dois saíram de cabeças erguidas, sem dizer nenhuma palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, como que nós somos ingratos. O certo para Deus é errado, e o errado para Deus é certo para muitas pessoas. Será que nós fazemos parte de qual desses dois grupos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.